Boa tarde ou boa noite, a igreja querida e nos lares, amigos que porventura estejam nos assistindo. Eu tenho aqui uma tarefa que eu não considero muito simples, falando sobre um assunto que é um assunto de vida ou morte. Como alguém pode estar sem nenhuma tensão falando de um assunto onde morte e vida poderão estar envolvidos? E quanto mais eu repouso sobre essas palavras, quanto mais eu medito, mais eu estou convencido. Talvez muitos que vão me ouvir não vão se convencer de que isso é algo tão sério, um assunto tão sério, mas eu estou convencido e a minha responsabilidade é tocar a trombeta bem alto, para que aqueles que estão assistindo possam ouvir, e a minha oração está com vocês, para que Deus possa tocar os seus corações. Eu quero falar sobre guerra espiritual. Esse desejo apareceu no meu coração quando uma prima muito querida, Regina, que eu já não vejo há tantos anos, lá no Brasil, ela enviou algumas fotos, e nós trocamos fotos, eu olhei e vi ali pessoas tão cheias de vida, naquelas fotos antigas, e que hoje já partiram, hoje já estão numa situação bem precária de saúde. E eu pensei nessas palavras que o Senhor nos diz lá, através do apóstolo, do profeta Amós, no Velho Testamento. Prepara-te, ó meu povo, para te encontrares com o teu Deus. Então, essa mensagem tem a ver com esta preparação. Guerra espiritual. Eu queria contar para todos que você e eu estamos numa guerra, e o campo de batalha é a nossa alma. É uma guerra entre Deus e Satanás, mas nós somos chamados a lutar também, nós temos que participar desta guerra. Um versículo que é muito repetido aqui entre nós, na nossa igreja, João 10:10, nele Jesus nos ensina que aqui neste mundo, Jesus deseja nos dar uma vida que Ele chama de vida abundante. Não é necessário uma explicação maior. Vida boa, vida maravilhosa. Isso que Jesus tem no seu plano dar para os seus filhos e filhas. E futuramente o seu plano, então, quando nós partirmos dessa vida, nos dar, então, a graça, a bênção de vivermos ao seu lado por toda a eternidade. Satanás, por outro lado, ele quer que nós vivamos de derrotas, de conflitos não resolvidos, e tendo como alvo nos roubar, matar e destruir já nesta vida, nos ferir e desviar os nossos olhos do Salvador para que sigamos para a perdição eterna, no lago de fogo e de enxofre. A Bíblia é tão clara sobre isso e eu gostaria que você desse a devida atenção a essa questão. Quando eu disse que nós temos que lutar, não é uma questão de Deus nos ter convocado e dizer, virem-se, vão tratar de lutar com as suas próprias forças. Não, a palavra dele nos diz que ele nos mune de graça com a força do seu poder, ele nos dá as armas que nós necessitamos, ele nos ensina quais são, eu vou transmitir para vocês a respeito dessas armas, e ele nos dá as suas promessas que nos dão essa certeza de que se nós não nos apartarmos dele, a nossa vitória é certa nesta guerra. A palavra de Deus nos ensina ainda que os nossos inimigos atacam o povo de Deus em 3 frentes, nas quais nós temos que combater. Nós temos que saber essas 3 frentes de ataque, é muito importante, e a primeira delas é o mundo. Já vou falar sobre isso, esse é o assunto de hoje. A segunda frente de combate é aquela que diz respeito à nossa própria natureza carnal, as nossas debilidades que nós trouxemos de uma vida caminhando longe do Senhor. E a terceira, contra a própria pessoa de Satanás. Naturalmente, é um assunto tão complexo e tão longo, que isso, na realidade, é uma série, nós não vamos poder esgotá-lo todo hoje, e talvez eu consiga entrar no assunto o mundo, a frente de batalha, que é a nossa luta contra o mundo.
eu gostaria demais, muito mesmo, que vocês que me ouvem, particularmente o povo da nossa igreja, não perdessem uma só dessas palestras. Uma das vezes que outras vezes que fizemos algumas séries assim, a série subsequente não tinha muita conexão com a série, a mensagem subsequente não tinha muita conexão com a mensagem pregada anteriormente, de forma que ninguém perdia nada. Mas aqui é diferente, existe uma sequência e, quem sabe, o irmão, a irmã possa dar essa atenção ao seu pastor e estar convicto de que é importante nós seguirmos juntos nesta sequência. Pai amado, Pai querido, quero te agradecer, Senhor Deus, pela impressão tão forte de que estou fazendo a Tua vontade e peço que o Senhor me ajude a fazê-la bem feito. Senhor Jesus, eu peço para que o Senhor abra as mentes, os corações daqueles que ouvem e que essa semente faça grande diferença nas vidas de todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Bem, deixa eu ensaiar aqui com vocês o início dessa primeira frente na guerra espiritual. Assunto, guerra espiritual, e hoje eu vou falar sobre a primeira frente, ainda que parcialmente, que é o mundo. Essa palavra o mundo, ela aparece no Novo Testamento muitas vezes, 185 vezes, e mais de 100 dessas vezes ela é utilizada pelo chamado apóstolo do amor, por João. Apenas um detalhe curioso. A palavra mundo, no grego, que é a língua em que foi escrito o Novo Testamento, é a palavra cosmos. E interessante, essa palavra significa um arranjo ordenado, um enfeite, o colocar coisas em ordem. É daí que vem a palavra cosmético. Deixa eu plagiar aqui uma pequena piada de igreja feita pelo pastor Shed, de quem, aliás, eu emprestei a maioria daquilo que eu vou falar para vocês. A palavra cosmético vem de cosmos. E quando uma senhora, uma moça, ela quer colocar o seu rosto em ordem, ela usa um cosmético, né? Fica tão bonito. Eu aprecio muito quando isso acontece. Tem um texto lá em Tito, quando ele fala assim: vivam uma vida digna do Senhor Jesus. Assim, a vida de vocês, vivendo de uma forma que traz honra para Deus, elas serão assim como que um enfeite, como um cosmos, um cosmético para a doutrina que venha a sair dos seus lábios. Eu creio que é uma forma mais antiga de falar aquele ditado, né? Porque às vezes a pessoa tem que ouvir de outros aquilo que você fala tão alto que eu não consigo ouvir aquilo que você fala. É o que a esse texto se refere. Bem, a palavra cosmos ou a palavra mundo no Novo Testamento é a mesma palavra, ela é usada em 3 contextos diferentes. Primeiro, quando ela se refere à criação de Deus. Segundo, aos habitantes do mundo, aos homens, nós que vivemos aqui. E terceiro, ao sistema mau e pecaminoso deste mundo, que não ama Deus e que é usado por Satanás como fonte de atrações e tentações para seduzir a nossa natureza carnal. Existe assim como que uma superposição das 3 figuras. Satanás usa o mundo para atrair, para tentar a nossa alma, tentar através da carne, da nossa debilidade, que é própria de todos os seres humanos. Eu gostaria de dizer a respeito dos 2 primeiros itens, que nós não vamos passar muito tempo neles, que é a referência da palavra mundo, ou cosmos, para os habitantes deste planeta. Eu creio que o versículo mais precioso que eu pude me lembrar é aquele que tem sido conhecido como o coração da Bíblia, não é? Onde a palavra nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, Deus amou esta ordem de coisas, Deus estabeleceu um desígnio para salvar
o homem a quem Ele tanto ama. E Ele ama a pessoa bem comportada, assim como a má comportada, como aquele que está atrás das grades, aquele que está fugindo da polícia, aquele que escapou da cadeia e outras coisas, toda a variedade. Não existe uma pessoa que esteja viva que possa escapar, que possa ser uma exceção desse grande amor, desse intento de Deus salvar a cada um que está vivendo na face desse planeta. A respeito da criação de Deus, primeira coisa, as pessoas que vivem neste mundo. Segunda coisa, a criação de Deus. A respeito da criação de Deus, tudo o que Deus fez, Ele próprio deu as suas obras, a sua aprovação. Lá em Gênesis 1, você vai ler uma frase repetida 6 vezes ali, em todos os tempos da criação. Ele criou assim, assim, foi o fim daquele dia, e Deus viu que era bom. E aí vem outro dia e ele descreve o que foi feito, e Deus viu que era bom, viu que era bom. E quando no final ele encerra, no 6º dia a criação, ele diz assim, e viu Deus que era muito bom. Então não há dúvida nenhuma de que o mundo foi criado maravilhoso por Deus. Foi muito, muito. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras da sua mão, das suas mãos. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Os altos céus pertencem a Deus e os mortos não louvam o Senhor, mas nós bendiremos ao Senhor, porque reconhecemos que Deus fez as coisas de uma forma maravilhosa. Eu li uma pequena coleção de salmos aqui, conglomerados naquilo que eu acabei de falar para vocês. Embora a criação tenha sido negativamente afetada pela queda do homem, nós não podemos perder de vista que Deus criou o mundo e que o mundo nos ensina a respeito da sua grandeza. Ainda sobrou muita coisa boa para ser vista pelos habitantes do planeta Terra e para olhar, e através delas Deus declara, é uma pregação que os dias, as noites, os eventos, as montanhas, os mares, os rios, a sua criação faz a respeito de Deus. A palavra nos conta em Romanos 8 que a terra, o mundo, a natureza, ela aguarda como que sofrendo dores de parto o final de todas as coisas, quando os filhos de Deus serão glorificados e quando a natureza vai ser liberta. É como se ela tivesse perdido alguns dos atributos com os quais Deus a fez, Deus a criou, e ela aguarda essa libertação. Mas, como eu disse, sobraram coisas boas, e muitas coisas boas, a ponto de o Senhor dizer em Romanos também, no capítulo 1, ele dizer assim que os atributos invisíveis de Deus, eles são perceptíveis na natureza. E Deus tem por indesculpáveis pessoas secas, pessoas que não chamam a sua falta de vibração com as belezas que Deus faz de pecado, e confessam e deixem essa indiferença, esse coração de metal que não vibra com as belezas que Deus faz, porque é uma pregação de amor que Deus faz através da sua criação. Bem, eu disse para vocês que eu ia me deter mais na explicação do mundo, do terceiro aspecto. Primeiro aspecto, o mundo constituído pelas pessoas que vivem nele, as quais Deus ama de paixão e quer salvar. Segundo, o mundo que Deus criou, o ambiente, o meio em que nós vivemos e que Deus fez de uma forma tão maravilhosa, embora tendo sofrido algum impacto com a queda do homem, ainda está aí expressando a glória de Deus. E o terceiro aspecto, o terceiro contexto em que a palavra cosmos, ou a palavra mundo, é usada no Novo Testamento, é aquela que descreve este mundo, esse cosmos, como nosso inimigo. Isso precisa ser muito bem entendido. Eu conto com o auxílio do Espírito Santo de Deus para nos explicar. É um sistema mau e pecaminoso, e Deus quer que nós o vejamos
como uma armadilha, como um laço que pode gerar tropeço e escândalo. Alguém perguntaria para mim, pastor Nery, parece que tem uma contradição aí. Deus fez um mundo tão ótimo, tão maravilhoso, eu estava gostando tanto da pregação até esse ponto, e agora você vem me dizer que Ele quer que eu veja as coisas como um laço, que eu ande com uma certa vigilância, para não dizer desconfiança. Será que Deus criou coisas más e as colocou no mundo para sermos tentados por elas? Isso faria de Deus um tentador, completamente oposto à ideia do Deus bondoso que Ele realmente é. Mas o que acontece que eu tenho que tomar tanto cuidado? Eu quero só dizer algumas coisas a respeito das coisas que foram criadas. Elas estão inocentes. Eu vou dizer da onde vem a razão para o cuidado. São múltiplas as referências que eu poderia dar para vocês a respeito dessa inocência daquilo que compõe as coisas desse mundo. O apóstolo Pedro uma vez estava tão cheio de pruridos e de moralidades, e ele não queria se envolver com o povo gentil e etc., lá em Atos capítulo 10, e o próprio Senhor disse para ele, falou: Pedro, não chames de vil, não chame de comum, não chame de ralé, aquilo que eu mesmo purifiquei. Você vá e faça. Esse povo está purificado. O povo que eu criei é um povo que eu vejo bem, independente da sua religiosidade. No caso, ele era ainda praticante da religião judaica, mesmo tendo sido um dos primeiros convertidos por Jesus. Em 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo diz assim: tudo me é permitido, eu posso fazer de tudo. Embora eu sei que muitas coisas não me edificam, muitos hábitos que eu possa abraçar não vão me trazer muita vantagem, mas eu digo para vocês, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, tudo o que Ele fez é muito bom. Tudo aquilo que Ele fez está aí para ser uma bênção para o seu povo. E alguns ficam pensando, mas tem as coisas que podem escravizar o homem pelo vício da bebida, da droga, outras formas de escravidão que o homem possa ter que levar sobre os seus lombos por passos errados que ele dê. Mas eu quero contar para vocês uma coisa: essas coisas, elas existem por si. A plantinha de cocaína está lá no Morro da Colômbia, crescendo muito bem. O homem faz aquilo que é mal. Eu estou antecipando um pouco as definições para contar para vocês que aquilo que Deus fez está ótimo. A uva que nasceu do pé, o vinho que foi destilado, está tudo bem com isso. Não existe coisas que são maldosas, coisas que são do diabo. Não, do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo, esse sistema maligno, ele é gerado pelo mau uso daquilo que Deus fez. Quando você lançamos mão de coisas que o Senhor fez para a nossa bênção, ou não, está lá para não abençoar ninguém, tudo existe para o louvor da sua glória, apenas para dar louvores ao Senhor, e eu ou você vamos e com um mau intento nós fazemos uso daquilo que Deus criou. Já vou voltar a esse ponto outra vez. Ninguém, quando for tentado, deve dizer: estou sendo tentado por Deus, ou Deus fez uma coisa ruim, Deus fez uma coisa que está me tentando. Não, Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Ninguém tenta. Cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido, e esse desejo concebe dar luz ao pecado, e o pecado, depois de ser consumado, gera a morte. Percebem? É uma escadaria em direção do inferno, quando uma pessoa ela dá guarida, quando ela abraça e quando ela deseja desenvolver um desejo mau
do seu coração. A palavra diz, isso é Tiago falando para nós lá no capítulo 1, logo na abertura da sua carta, irmãos, não se deixem enganar. De Deus só vem aquilo que é bom. Ah, mas parece que você está sendo um advogado de Deus, está querendo limpar a barra de Deus, porque tem tanta coisa ruim acontecendo. Irmãos, cuidado com sugestões desse tipo. A palavra de Deus é absoluta, a palavra de Deus é o que nos dá a segurança de que aquilo que existe ao nosso redor, seja material, seja da área de pensamentos, criado por Deus, é para a bênção do seu povo. Deus só faz coisas para nos abençoar. Essa interação da maldade do meu coração, do seu também, com aquilo que existe, é o que traz à luz aquilo que nos fere, aquilo que nos distancia do caminho do Senhor. Cada circunstância difícil que Deus permite entrar na vida de um crente tem o propósito de fortalecê-lo. Guardem isso. Cada situação difícil. E isto acontecerá, isto é, o seu fortalecimento, a sua vantagem, se o crente permanece confiante no seu cuidado, ou então não. Vai se tornar um convite para o mal se o crente escolhe duvidar de Deus e desobedecer a sua palavra. Tudo o que Deus criou é bom. Estou lá em 1 Timóteo capítulo 4. Tudo o que Deus criou é bom. E nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graça, pois é santificado pela palavra e pela oração. De onde vem o mal então, pastor Nery? As pessoas podem ficar horrorizadas ao ouvirem que tudo é bom, tudo que existe no mundo é o bem. Mas eu sei que tem o mal. Bem, deixa eu contar uma coisa para vocês. A nossa noção de bem e mal não é tanto que nós aprendemos dos nossos pais, porque os nossos pais aprenderam dos pais deles, que aprenderam dos seus pais. Isso remonta a um período da antiguidade, onde ao redor do ano 300 e pouco antes de Cristo, duas escolas filosóficas, elas se confrontavam, debatiam lá na Grécia Antiga, Grécia dos filósofos. Eram os filósofos estoicos e os filósofos epicureus. Que nome chique, né? Mas esse era o nome deles. O que diziam os estoicos, também ascéticos, era um outro nome deles? Que as pessoas devem, em busca de um bem maior, em busca de dar sentido, relevância à sua vida, elas devem usar de extrema austeridade para subordinar o corpo ao controle dos atributos morais da mente. Então, num contexto assim, prazer está vetado, tudo que dá alegria está vetado, não pode sorrir muito, tem que ser uma pessoa que de poucas expressões de alegria e etc., porque isto é nobre. Essa é uma das escolas, a escola dos estoicos ou ascéticos. O que diria a escola oposta, a escola dos epicureus? Essa escola dizia o seguinte: nós, se quisermos ter um sentido nessa vida, nós temos que usar da nossa liberdade para gozar tudo o que nos der prazer. Paulo se referiu a esse grupo uma vez, dizendo assim, dizendo aquilo que epitomiza essa forma de filosofia, dizendo assim: comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Eu não sei o que vai existir amanhã, então hoje eu vou andar do jeito que a minha carne deseja, do jeito que o mundo me tenta, do jeito que o diabo me quer tentar, eu vou fazer do jeito que o diabo gosta. Duas filosofias. A primeira é mais fácil de eu identificar com coisas sagradas, é mais fácil de identificar com coisas religiosas. Queria contar para os irmãos que os dois grupos se voltaram. Os dois grupos, está na tua Bíblia em Atos 17, versículo 18, quando Paulo estava pregando em Roma, os dois grupos, epicureus e estoicos, se voltaram contra a palavra de Deus que Paulo estava pregando. E chamaram, a palavra diz assim, começaram
os epicureus e estoicos a discutir com Paulo e perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, tanto esse conservadorismo, tanto esse moralismo, tanto essa coisa de característica dos estoicos, como este liberalismo dos epicureus, nenhum dos dois, na realidade, eles podem comunicar para nós qual que é o pensamento de Deus que dá sentido à nossa vida. Eu espero chegar nele para vocês. A palavra de Deus se posiciona contra as duas filosofias. É um número de versículos tremendo contra os epicureus, inicialmente. Eu creio que é uma tendência maior do nosso mundo hoje em dia, é se voltar para essa ideia de vamos gozar a vida em todas as possibilidades, e tanto no que diz respeito a prazeres, a ganhos, com relação à nossa popularidade, vamos buscar aquilo que vai nos dar alguma satisfação. E o Senhor é muito firme. Eu tenho aqui uma coleção de versículos, não vou poder ler a todos, mas estou à sua disposição se você quiser mandar uma cópia de toda a seleção dos versículos. 1 Tessalonicenses 4, ele fala assim: abstenham-se disso, abstenham-se de toda imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa, honrosa, não dominado pela paixão, desejos desenfreados, como os pagãos, e nesse assunto ninguém prejudique o seu irmão, ninguém machuque o seu irmão, ninguém venha cair na reprovação que Deus tem para estas pessoas que assim vivem. Efésios 5 diz assim: não deve haver nem menção de imoralidade no meio de você. Não haja obscenidade, não haja gracejos imorais, não haja piadas inconvenientes. Ao invés disso, vivam dando graças a Deus. Porque vocês podem estar certos disso, que nenhum imoral, nenhum impuro, nenhum ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas, desse tipo de padrão e da cobiça por dinheiro, que está misturado aqui no versículo que eu não estou lendo inteiro, e por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não participem dessas coisas. Colossenses 3, ele nos diz: façam morrer essas coisas, façam morrer aquilo que diz respeito à natureza terrena de vocês: imoralidade, paixão, impureza, desejos maus, ganância, que é uma forma de idolatria, e é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Para aqueles que puderem anotar, os bereanos aí em casa, podem anotar Apocalipse capítulo 2, dos versículos 18 até o versículo 29, não vou ler aqui. É uma carta a uma das 7 igrejas no Apocalipse, a igreja de Tiatira, onde o Senhor se volta, ele se apresenta, a forma que Jesus se apresenta a essa igreja é como um que tem olhos como chamas de fogo. Isso não me diz que ele estava exatamente sorrindo e amigavelmente para essa igreja. Parece justamente pelo contrário, que estava muito irado contra essa igreja. O motivo é que ela tolerava imoralidade sexual na igreja e uma profanação dos costumes deixados pelos antigos e assim por diante. E Deus faz sérias ameaças a essa igreja, ao mesmo tempo, no final, que chama o povo ao arrependimento. Existem outros trechos, eu falei que iria dar apenas uma visão geral, mas existe uma palavra também contra estoicos, não é? Alguém poderia se sentir muito vitorioso por ser uma pessoa: eu não fumo, não bebo, não faço isso, não faço aquilo, eu tenho a impressão que eu tenho mais textos na palavra, de palavras de reprovação contra essas pessoas. Não que eu estou na posição de reprová-las, mas eu preciso transmitir para vocês, para que vocês que tenham esse pendor, essa tendência, estar assim muito seguros numa zona de conforto que você construiu, ou que a tua religião colocou uma cerquinha ao teu redor, dizendo: aqui você está seguro, que as coisas não são exatamente assim. O
1 Timóteo capítulo 4, novamente, um outro aspecto daquele trecho que eu já mencionei, ele diz que nos últimos tempos haveriam espíritos enganadores, doutrinas de demônios, que seriam expressas através de homens hipócritas e mentirosos, com a consciência cauterizada, ou seja, aquilo que eles fazem em segredo, aquilo que eles fazem em oculto, e que naturalmente ninguém fica sabendo, acaba sendo assim a sua alavanca para condenar outros. E ele diz assim, eles acabam proibindo o casamento, acabam interferindo até na dieta das pessoas, proibindo alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça. Porque tudo que Deus criou é bom, mas eles dizem, não, isso é pecado, aquilo outro é pecado, aquilo outro é pecado, não faz, não toque, senão te cai a mão, se não cai outras coisas, se você fizer e etc. E pessoas são aterrorizadas por pensamentos dessa ordem e elas se mantêm distantes da graça de Deus. Em Romanos 14, ele diz assim, eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, de que nada é de si mesmo impuro, a não ser para aquele que o considera. Para este é imundo. Se pela tua comida, pelos teus hábitos, pela tua ética, você entristece ou fere o teu irmão, você não está andando em amor. Não faça perecer por causa da tua justiça, por causa dos teus hábitos perfeccionistas, aquele por quem Cristo morreu. Porque o reino de Deus não consiste nessas coisas, e consiste em justiça, em paz, alegria e no Espírito Santo. Marcos capítulo 7, o Senhor nos conta um episódio em que foram duramente criticados pelos fariseus, que eram os porta-bandeiras dessa teoria, não é? Na época de Jesus, e os discípulos estão comendo sem lavar a mão. O Senhor, gente, vamos lá, vamos ver a coisa com mais cautela, de uma forma que todos estejam felizes e etc. A vida consiste em amor, no Espírito Santo e assim por diante. Não, por que seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, e em vez de comerem com os alimentos com as mãos impuras? Eles estavam lá preocupados de lavar a mão, não, eles queriam condenar. Esse espírito condenador, ele não é de Deus. Satanás é conhecido como o pai da mentira, como aquele que se vale de mentira, por aquele que ataca outros, está sob uma mentira que é que ele não tem problemas, só quem ouve é que tem problemas, não é? E o Senhor os enfrenta e tenta fazê-los abrir os olhos e diz, vocês são um povo que me honra com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. E como que eu sei disso? Porque vocês acabam ferindo o melhor da minha criação, que é o homem. Não é possível vocês viverem dessa maneira. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam à tradição dos homens. Eu mandei para um amigo meu esse texto essa semana, que se passou, e Jesus dá uma evidência disso para eles que é vergonhosa. Ele diz assim, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr ao lado, deixar de lado, os mandamentos de Deus para vocês se valerem, para que vocês saiam como o mocinho do filme. E a coisa não é assim. Por exemplo, a tradição de vocês, não a palavra de Deus, a tradição de vocês diz assim, que qualquer um que, tendo uma certa importância de dinheiro, tem ainda seus pais velhinhos vivos, poderia ajudá-los, tem toda a condição de ajudar, vou ajudar esses velhinhos, caramba, que eles fiquem aí na previdência, recebendo no Social Security da vida, eu vou guardar o dinheiro para mim. Sabe o que eles faziam? Eles tomavam esse dinheiro, que era deles, de qualquer maneira, ao invés de ajudar os pais, ou seja, ter amor, dar honra por aqueles a quem eles deviam honra e amor. Então, o que eles faziam? Eles chamavam aquilo de corban. Corban quer dizer assim, esta é uma oferta dedicada ao Senhor. Está aqui, dedicada. Então, Deus nunca disse isso na palavra dele. Mas eles criavam algo, um artifício, porque eles tinham alguma compensação ao fazer uma oferta daquele dinheiro para Deus. Vocês entendem bem? Então, o velhinho era, filho, eu estou com vontade de comer uma sopinha, não sei, sinto muito, pai, pega a fila da sopa ali, no Social Security de Jerusalém, ou seja o que for, e vai lá buscar, eu te empresto prato vazio para você ir lá comer, não pode me dar essa despesa? Mas você tem, filho, eu vi chegar aí contadinha. Não, pai, aquilo é corban, que ela não pode aquilo. E de pouco em pouco ele ia usando o corban
para as suas próprias necessidades, se é que posso chamar de necessidade. E Jesus diz assim: dessa forma, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. Vocês inventam a tradição, vocês anulam a palavra do Senhor por causa desse moralismo que vocês que criaram. Vocês saibam disso, Jesus declarou, que do interior do coração dos homens é que vêm os maus pensamentos. Eu teria outras passagens onde a palavra do Senhor nos conta ainda que dos seus discípulos andando e colhendo espigas num dia de sábado, e está colhendo espiga, não pode. Fica tranquilo, gente, a lei não existe para ser servida por vocês, existe para servir vocês. Deixa a moçada comer, e estão com fome, e etc. e tal. E aí aparece um indivíduo todo tortinho, com a mão torta. Agora só falta o senhor curar é sábado hoje, não pode curar. E Jesus vai e desconhece a dureza desses corações empedernidos e cura o homem. Diz assim: olha, se tivesse um animal, um asno, uma vaca, caísse num buraco no sábado, vocês estavam tudo lá com a cordinha puxando, e pouco iam se interessar se era sábado, se era domingo, se era segunda-feira. Vocês queriam livrar aquilo que é do seu interesse. Eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. Eu vim mostrar o amor de Deus pelos homens, o qual vocês desprezam. E a palavra do Senhor nos conta, desde Oséias 6, eu desejo misericórdia e não sacrifícios. E Jó 6, mandei para o meu amigo também, e diz assim, que um homem desesperado deve receber compaixão dos seus amigos. Compaixão, essa é a lei de Deus. Ter compaixão daquele que está em sofrimento. Mesmo que ele tenha abandonado o temor, os caminhos do Senhor, é compaixão. Enfim, o que a palavra nos diz sobre esse grupo conservador, moralista, que entrou na Idade Média como o carro-chefe que profundamente influenciou os costumes religiosos. O mundo caiu em uma escuridão, onde tudo, qualquer coisa era condenável, onde as pessoas jogavam outros na fogueira, tudo olhou, aparecia algum comentário, é bruxo, queima, corta, terrível. Anos de domínio de Satanás sobre a terra. Muito mais, bom, isso não é uma competição entre o roto e o rasgado, nenhuma das duas filosofias convence, as duas são contrárias ao Senhor, mas que os irmãos tenham em mente, os irmãos da lei, os irmãos que amam a lei, que misericórdia eu quero, diz o Senhor, misericórdia eu quero, porque tudo é puro para aqueles que são puros, diz Tito capítulo 1, mas nada é puro para os que são corrompidos e contaminados. Eles vão ver defeito em tudo, vão ver defeito em todas as coisas, não há o que possa satisfazer. E essas regras, diz Paulo em Colossenses, têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, também chamado na tradição de rigor ascético do grupo filosófico, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Ou seja, a pessoa estabelece uma visão, aquela coisa bem do fariseu, não é? Uma visão de que ele é bom, de que ele é perfeito, de que ele é reto diante de todos, e todos olham para ele assim com um certo respeito, um certo temor, um certo aplauso, que no fundo é o que a pessoa deseja, e lá no seu chiqueirinho ele continua a viver como porco, porque o coração é de porco, e ele pensa que ele pode enganar a Deus, porque ele não está debaixo da vista dos homens com relação aos seus erros e pecados. É um problema. A última parte da minha palavra para vocês hoje é a introdução sobre esta frente de batalha. O mundo é mau. Nós temos dificuldade até para definir da onde vieram aquelas coisas que estão assim nos provocando. E é importante, eu quis dar para vocês essa ideia de que elas surgem do nosso amor pelas possibilidades que nós vemos no mundo. Vejam só, 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17, é o trecho principal que eu quero ler para vocês. Não amem o mundo, nem o que nele há.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, tudo o que vem do mundo, a cobiça da carne, está lá a situação. Você olha e fala, puxa, eu poderia usar aquilo lá para fazer algo que vai me dar muito prazer. Contrário ao que Deus deseja. A cobiça da carne, os anseios de obter prazer a qualquer preço. A cobiça dos olhos, eu queria tanto aquilo que é de fulano, eu gostaria tanto, e a audácia de querermos mal certas pessoas que têm mais posses financeiras do que nós, brota no coração. E a terceira coisa, a ostentação dos bens. Eu me vejo numa situação melhor materialmente do que o outro, eu empino o nariz para cima e saio desfilando a minha realeza, como se isso não tivesse maiores consequências. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, essas coisas não foram criadas por Deus. Essas coisas aparecem dessa conjunção entre os meus maus desejos, os seus maus desejos, quando nós vemos ao redor coisas que Deus criou, coisas boas, coisas que existem para servir e abençoar, e nós olhamos dizendo assim, mas se eu torcer um pouquinho, se eu fizer um mau uso de tal coisa para minha própria satisfação, vai ser muito bom. E não é muito bom. Por quê? Porque o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se nós amamos o mundo, amados, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação, se nós amamos o mundo, nós não amamos a Deus, porque o Senhor nos diz assim, que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai odiar a um e amar a outro, ou vice-versa. Você vai se dedicar a um e desprezar a outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aí que está a origem daquela frase que eu disse logo na abertura, quando eu disse a vocês que esse é um assunto de vida ou morte. Não há na palavra de Deus qualquer texto que dê segurança de vida eterna, ou mesmo de vida harmônica nessa par de anos que nós temos aqui neste planeta, vivendo na nossa vida terrenal. Não existe qualquer forma de garantia que idólatras, pessoas que não gostam de Deus, eles gostam de ídolos, eles gostam de si mesmos, que tais pessoas irão para a glória eterna. Não há isso. Não, mas eu lembro aquele dia em que eu me converti. Nós não podemos imaginar o número de milhões de variedades de coisas que existem no pleito de cada pessoa individualmente por uma vaguinha no céu. O fato é que esse versículo nos conta, aquele que idolatra outra coisa, aquelas em função da sua cobiça, do seu apetite por prazer, por lucro ou por popularidade e poder, tal pessoa não entrará no reino de Deus. Terrível, é terrível aquilo que eu acabei de dizer para vocês. Vejam só o que disse meu comentarista favorito, Mateus Henrique, um comentarista inglês lá dos anos 1500, por aí. Que coisa tão perfeita que ele visualizou a respeito disso. As coisas deste mundo podem ser desejadas e possuídas, devem ser desejadas e possuídas, porém para usos e propósitos designados e aprovados por Deus. É para isso que elas existem. É para isso que elas existem. Elas existem para isso, para serem usadas pela sua graça e para a sua glória, mas os crentes não devem buscar qualquer que seja a coisa, o elemento nesse mundo e valorizá-los para a satisfação de propósitos motivados pelo seu próprio pecado, ou para servir, ou para facilitar, ou para engrandecer, magnificar as suas sensações de prazer, de posse de coisas que não lhe pertencem, ou de arrogância que advém de receber aplausos, uma popularidade que ele vive em função de obtê-la.
O mundo esvazia o coração humano do amor de Deus, meus irmãos. Esvazia. Mas quanto mais prevalece o amor ao mundo, mais o amor de Deus decai. E nós temos essas inclinações sobre as quais eu já falei para vocês, e a palavra nos conta que são próprias da nossa natureza carnal. Deixa eu dar para vocês, fechando nossa pregação, alguns argumentos para nos dissuadir do desejo de amar o mundo. Seria muito incompleta essa fala se eu falasse para vocês o que é amar o mundo, o que nós devemos. Quem ama o mundo está numa situação difícil porque está destruindo sua vida aqui, vai destruir sua vida na eternidade, e não desse uma palavra, seria até uma falta de misericórdia, não é? E eu fui procurar o que é que a palavra nos conta sobre nós, que podemos usar como formas de dissuadir pessoas do desejo de entregar-se a essas coisas do mundo que parecem tão encantadoras. Primeira coisa, olha que pensamento está diante de nós. As coisas do mundo rapidamente desvanecem e deixam de existir. A capacidade de ter prazer falha e se acaba, e os desejos cessam. É uma verdade isso. Mas os sentimentos santificados não sofrem essa deterioração, porque o amor de Deus, a última característica do amor, lá em 1 Coríntios 13, o amor jamais acaba. Envelheça bem, envelheça investindo em santificar-se diante do Senhor. Muitos esforços vãos, segundo ponto, têm sido feitos para mostrar o quanto podemos alimentar uma mente carnal e amar o mundo. Mas aquilo que o Senhor coloca aqui é difícil de ser confundido, é difícil de ser ignorado. É perigo dedicar-se a alimentar uma mente carnal. Outra coisa importante, a menos que essa vitória sobre o mundo comece no coração do homem. Nós estamos falando sobre uma reforma em suas atitudes. Nós não estamos falando sobre aquilo que vai movê-lo a agir diferente para outros verem e darem o seu voto de aprovação. Não, estou falando sobre aquilo que vai lá no fundo do seu coração. E a menos que essa vitória comece no coração, de uma forma que só Deus pode fazer, o homem não tem raiz em si mesmo e cairá e será destruído. Essas vaidades, irmãos, essas coisas, essa cobiça dos olhos, essa cobiça da carne, esse desejo de aplauso, são vaidades tão atraentes, tão fortes, que elas corrompem corações humanos, que se estiverem sem constante vigilância e oração, por misericórdia e por graça, que cairão, essas pessoas cairão. Não é possível manter-se sem uma ajuda divina, uma ajuda do próprio Salvador, através do seu perdão, que misericordiosamente Ele dá quando nós clamamos por Ele, sabendo que nós erramos, que temos errado, e através do poder que vem quando clamamos por graça, para escapar desse mundo e obter a vitória sobre o Deus desse mundo, que é Satanás. Lembre-se do seu Criador no dia da sua mocidade, diz o Senhor, no dia da sua juventude. Já vou dizer para você sobre essa juventude. Antes que venham dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação nele. Eu costumava pensar que isso daqui era uma propaganda dos epicureus. Assim, eu vou lá me dedicar a Deus durante os anos da minha mocidade, sabendo que virão anos nos quais eu não terei nele nenhum prazer. Não existe um ser humano que eu tenha conhecido até hoje que é um tal bom investidor no céu que ele deixe das costas para aquilo que são desejos válidos ou não válidos, porque ele está pensando no céu. É muito difícil isso. Se existe alguém, está candidato, meu telefone 3786-290-8805, me ligue, me conte, me dê seu testemunho, porque naturalmente nós não somos essas pessoas. Nós somos pessoas imediatistas. Nós precisamos trazer isto, e hoje é o dia da ceia do Senhor. Não é o único o dia que Deus nos perdoe, mas nós vamos refletir sobre o grande perdão de Jesus, que é, em última análise, a nossa única solução.
é a única solução. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, da sua mocidade, da sua juventude, isto é, lembre-se do Senhor enquanto ainda você está passando por essa forma de atração, antes que venham os dias difíceis, que eventualmente não virão, se você tiver buscado o Senhor de todo o seu coração. Você não terá que dizer um dia, eu não tenho satisfação neles, eu fui um tonto, desperdicei minha juventude, fiquei lendo a Bíblia, fiquei cuidando de coisas Isso não é uma possibilidade, porque o Senhor diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, vai se tornando melhor e melhor e melhor, a despeito dos anos. Ele vive no mundo, mas ele não é afetado por aquilo que o mundo declara. Veja só o que o Senhor nos promete: os justos, aqueles que andam na justiça do Senhor, eles florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, serão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, e mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Mesmo na velhice, eles estarão dando fruto. Bendiga o Senhor, ó minha alma, Salmo 103. Bendiga o Senhor, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos, é Ele que enche de bens a sua existência, começo, meio e fim. Ele enche de bens a sua existência, para que você possa perceber que a sua juventude, o seu vigor, o seu desejo de viver bem e feliz, cheio do fruto do Espírito, se renova como a águia. É um bom investimento, irmãos. É um bom investimento nós decidirmos isso em bases diárias, tomar sobre nós a nossa cruz e pedir: Senhor, eu quero negar-me a mim mesmo, porque eu não vou conseguir segurar esse rojão, não. Me dê o seu poder e eu quero andar ao seu lado, quero caminhar ao seu lado, cumprindo o teu querer. Jim Elliot era um moço que estudava na classe do pastor Shedd. Cada um foi ser missionário em um canto. Ele foi para o Equador em 1956. Ele e mais 4 parceiros, ao descerem numa praia de um rio no interior do Equador, foram trucidados pelos índios Aucas que viviam ali, aos quais eles estavam buscando atingir para levar o amor de Deus. O tempo seria muito curto para contar como Deus avivou a sua obra em todo o planeta Terra, por causa da morte desses 5 moços. Jim Elliot, um deles, ele disse assim: nós não precisamos mais conhecimento, nós não precisamos de novas verdades ou doutrinas mais elevadas. Nós precisamos pedir graça para Deus, para encher de ação as verdades que nós já temos, ação para as verdades que nós já temos. Nós precisamos colocar o conteúdo, o poder e a realidade naquilo que nós cremos. Nós precisamos agir como se de fato nós crêssemos. Não é tolo o indivíduo que abre mão daquilo que ele não conseguirá reter, a fim de ganhar o que ele jamais poderá perder. Vamos refletir sobre isso, amados. Deus possa nos abençoar. Onde é que nós nos encontramos, em pontos diferentes, o que é que tem sido a minha derrota, a sua derrota. Deus nos conhece muito bem, mas eu tenho uma boa notícia para vocês, e eu quero lembrá-la de uma forma bem figurada, da forma como Jesus nos ensinou a figurá-la, que é celebrando a ceia do Senhor. Jesus nos diz na sua palavra que nós deveríamos trazer à memória este ato de lembrança do seu sofrer lá na cruz, onde o seu corpo foi despedaçado, não por outra razão, que não fosse essa, de nos dar o perdão para os nossos pecados. Ele foi morto, ele foi sepultado, e no terceiro dia ele ressuscitou para a nossa justificação. Parece que não está agregado a mensagem, está bem agregado, irmãos, bem agregado. Sabe o que eu acho que significa isso? Sabe o que significa isso? Não há um justo, não há nenhum sequer. Todos nós tropeçamos de muitas formas.
de várias maneiras, em sentimentos, em palavras, em ações. E o Senhor Jesus pode, Ele tem o poder, através do seu sacrifício, seu corpo machucado, ferido lá na cruz, através do seu sangue derramado, representado aqui por um suco, hoje. Ele diz, vocês lembrem disso, eu quero que vocês lembrem da minha morte, porque eu não estou interessado em cuidar das suas aparências, eu quero mudar o seu coração. Eu não estou interessado nas suas decisões, os meus ouvidos estão inclinados para ouvir o clamor de alguém que está vendo que não pode se salvar. E todo aquele que clamar pelo nome de Jesus será salvo. Não existem maiores e menores. Não existe gente tão boa que não precise. Não existe gente que está tão submerso no mal, para quem esses recursos serão insuficientes. São suficientes. Essa é a nossa pregação. Pregação do poder do Evangelho de Jesus. Que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Abençoa, Pai querido. Abençoa o meu coração, o coração daqueles que me ouvem. Receba, Senhor Jesus, esta oferta que nós fazemos da nossa vida. O Senhor bem poderia viver sem ela, mas o Senhor se importa com ela, a minha vida, as nossas vidas. Receba, Senhor Jesus, uma vez mais, dá-nos a consciência de que nós estamos vivendo dia a dia, renunciando a nós mesmos, olhando ao redor para amar ao Senhor, em primeiro lugar, amar o nosso próximo como a nós mesmos, e sabendo que nós somos completamente incompetentes para fazê-los, sem os recursos para fazê-los, mas o Senhor compreende as nossas debilidades, e o Senhor nos convida para que busquemos misericórdia e busquemos graça no Senhor. Amém. Quero convidar os irmãos em casa a participarem comigo. Não sei se todos já têm os seus elementos da ceia do Senhor. Comamos tendo em mente que o corpo de Jesus foi ferido quando o meu deveria ter sido, e o seu também. Vamos comer, irmãos, lembrando com gratidão do nosso Deus. Eu amo esse versículo. Eu vivo na esperança de prová-lo. Sempre e de uma forma cada vez mais significativa. Eu amo. Os americanos dizem, I can't help me. Versículo em 1 João, o Senhor nos diz, se andarmos na luz, se andarmos na verdade, como Ele na luz está, nós temos comunhão, verdadeiro relacionamento uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Acho que não tem anelo maior no meu coração. Não tem. Mas é a promessa do Senhor, filho, para que isso se cumpra na sua vida, ande na luz, ande na verdade, admita seus erros, aquelas coisas feias que ninguém pode saber, pelo menos você acha que não, conte-as para mim. Conta para mim. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado e possibilita que nós andemos juntos com outras pessoas. Faz até com que nós sejamos pessoas legais na vida de outros, e outros sejam nas nossas vidas também. Essa é a única base.
verdade, andar na verdade, andar na luz. O sangue de Jesus é que purifica o seu povo para fazê-lo. Eu peço que você tome com grande louvor no seu coração. Amém. Louvado seja o teu nome, Pai querido. Receba esse louvor, que é a nossa oração, para finalizar esse momento de culto ao Senhor, de engrandecimento ao Senhor. Alguns convidados lá no Brasil diriam: essa é a missa ao Senhor, é a missa ao Senhor. Louvado seja o teu nome pela missa, ou o que quer que seja, esse ato tão insignificante que seres humanos possam apresentar ao Senhor. Santifica, Senhor Deus, toma sobre nós a nossa existência nessa semana. Dá-nos uma semana de paz, de gozo, de alegria, uma semana de submissão dos corações para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.